Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 87. Vamos ao item 53 do material didático, a lição nobre. É o ano 1100 da era cristã. Então você veja, enquanto a Igreja Católica está envolvida em cruzadas, o Sacro Império Romano Germânico, ele está em briga com a Igreja Católica, ele não está apoiando as cruzadas, quem está apoiando são outros reis. A Segunda Cruzada, quem vai apoiar é o rei da Inglaterra, que não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, nesse período, os historiadores encontram algumas obras anabatistas. Entre elas, uma obra chamada A Lição Nobre. Aí eu destaquei um comentário aí sobre essa obra. Existe um documento que os historiadores datam desse ano, 1100. O documento circulava entre as igrejas do Vale do Piemonte, que eu tenho dito para vocês, é um vale, né? Que fica ali no norte da Itália, no sul da França, tá ok? Que é uma região gelada, de difícil acesso. Então os cristãos viviam escondidos lá, naquela região, tá bom? Então, esse documento, eles se identificavam como pobres de Lyon, chamados valdenses pelos historiadores, tá bom? Então o nome desse documento era A Lição Nobre. Vocês podem ler, é um documento interessante. Eu coloquei lá para vocês poderem ler, né? Bom, eu coloco aí a citação de um historiador, né? Dave Hunt, que escreveu um livro, Que Amor é Esse?, falando principalmente sobre o calvinismo, mas ele fala nessa obra sobre esse texto. Ele diz: os valdenses identificavam o Papa como o anticristo em um tratado do ano 1100 depois de Cristo, intitulado A Lição Nobre. Então ele trata o catolicismo como uma igreja falsa. Bom, um outro historiador que eu coloco aí para vocês, o historiador Dias, que ele tem uma obra que defende exatamente o sucessionismo. Ou seja, existem igrejas, sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica, com a característica da nossa igreja, tá bom? Ele diz: fica fora da dúvida que os valdenses descendem das igrejas apostólicas do primeiro século da nossa era. Eles mesmos afirmam no documento chamado A Lição Nobre, datado de 1100 depois de Cristo. Nesse documento, os valdenses dizem que as igrejas de Jesus Cristo permaneciam relativamente humildes e puras desde a época da sua fundação apostólica até o tempo de Silvestre, bispo romano da época de Constantino. Ou seja, estão dizendo que ali ocorre uma corrupção na igreja de Roma. Tá bom? Peter Alex, um historiador inglês, escreveu em 1700 a obra História da Igreja de Piemonte. Ou seja, história daquela igreja anabatista cristã que vivia escondida da perseguição católica. Ele diz: não posso deixar de representar ao leitor o caráter particular que o autor da nobre lição nos deu dessas igrejas, a saber, sua constância em sofrer a perseguição da Igreja de Roma. Isso aqui é um historiador que escreveu há 300 anos atrás, irmãos. Sofrer a perseguição da Igreja de Roma, e de fato esse é seu verdadeiro caráter de um grau mais eminente e ilustre.
pois dificilmente se encontra uma igreja no mundo que tenha tido a vantagem de ter carregado a cruz de Cristo como a igreja dos vales do Piemonte fez. Aqui, vantagem, ele está falando carregar a cruz de Cristo mesmo, no sentido de sofrer perseguição. E ele prossegue: nunca a igreja de Roma deu uma evidência mais incontestável de seu próprio anticristianismo do que por sua sede insaciável pelo sangue daqueles cristãos que renunciaram à sua comunhão nos últimos 600 anos. Pois para apaziguá-la, ela fez o sangue desses pobres inocentes correr por todos os lugares como rios, exterminando pelo fogo, porque a maioria, muitos deles eram jogados em fogueiras, né? Exterminando pelo fogo e pela espada aqueles que não se comoveram com o ruído vazio de seus anátemas. De modo que por um intervalo de tempo tão grande, os valdenses sempre estiveram na condição de ovelhas levadas ao matadouro, por seu martírio contínuo e ininterrupto, mantendo e adornando a religião de nosso Salvador, que a Igreja de Roma não mais professava, mas de modo e maneira adaptada aos seus interesses mundanos corruptos e ao desígnio que ela tinha de torná-la um pretexto para a pompa, a coberta e a soberba e a tirania de seu Papa e do clero. Então veja que ele descreve aqui como a Igreja Católica tinha uma sede insaciável pelo sangue daqueles cristãos. O Apocalipse diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos. E isso é verdade. É uma verdade incontestável. E a nobre lição fala isso. O comentário prossegue. A nobre lição também fala da perseguição aos anabatistas pobres de Lyon pelos católicos. Ele diz: mas quanto aos perseguidores, não precisamos nos surpreender tanto, pois eles não tinham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles que agora buscam ocasião para perseguir os santos. Que homens deveriam ser cristãos, mas não parecem ser tais. E nisso eles são culpados, pois perseguem e aprisionam os bispos, pois não se encontram em lugar nenhum que os santos perseguiram ou aprisionaram alguém. É claro que isso que eles estão fazendo, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O historiador prossegue. Agora, depois dos apóstolos, havia certos mestres que ensinavam o caminho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estes são encontrados até mesmo nesse dia presente, mas eles são conhecidos por muitos poucos, que têm um grande desejo de ensinar o caminho de Jesus Cristo. Mas eles são perseguidos, que eles são capazes de fazer apenas pouco. Tantos são os falsos cristãos, cegos com o erro, e mais do que o resto, aqueles que são pastores, pois eles perseguem e odeiam aqueles que são melhores do que eles, e deixam aqueles que são falsos enganadores viverem em silêncio. Ou seja, quem é correto, a Igreja Católica persegue e mata, mas entre eles a heresia é praticada livremente. Mas, por isso podemos saber que eles não são bons pastores, pois eles não amam as ovelhas, mas somente suas lãs. A Escritura diz, e é evidente que se alguém ama aqueles que são bons, ele precisa amar a Deus e a Jesus Cristo. Tal pessoa não amaldiçoará, jurará, nem mentirá. Ele não cometerá adultério, nem matará. Ele não defraudará seu vizinho, nem se vingará de seus inimigos.
Agora, tal pessoa é chamada de valdense e digna de ser punida, e eles encontram ocasião por mentiras e por engano para tirar deles o que ele obteve pelo seu trabalho justo. E não serão só os valdenses, não, os paterinos, paulicianos, bogominos, todos aqueles nomes que eram dados às igrejas cristãs, todos eles sofrerão perseguição. Ele diz: no entanto, aqueles que é assim perseguido pelo temor do Senhor, fortalece-se grandemente, pois esta consideração que o reino dos céus lhe será dado no fim do mundo, Adão, então ele terá um peso de glória em recompensa por toda essa desonra. Pois ouso dizer, e é bem verdade, que todos os papas que existiram de Silvestre é o papa do dia de Constantino, até o presente, e todos os cardeais, bispos, abades e semelhantes, não têm poder para absolver ou perdoar qualquer criatura, mesmo um pecado mortal. É Deus somente que perdoa e nenhum outro. Esse é um trecho da nobre lição, tá ok? A obra deixa claro que os anabatistas valdenses defendiam o livre-arbítrio, os católicos defendiam essa doutrina pagã da predestinação, né? Ele diz: aquilo que a lei proíbe, que era desde o princípio, chamada lei da natureza, comum a todos os tipos, que Deus colocou no coração daquele homem que ele primeiro formou, dando-lhe o poder de fazer o bem ou o mal, mas ordenando-lhe que faça o bem e evite o mal. A obra critica o método católico de tratar o pecado do povo. O sacerdote pergunta se ele tem algum pecado. Ele está descrevendo o método do povo, né? Ele responde 2 ou 3 palavras, e logo o fez. O sacerdote diz que ele não pode ser perdoado se ele não restaurar e examinar bem suas faltas. Quando ele ouve isso, ele fica muito perturbado e pensa consigo mesmo: se ele restaurar completamente, o que ele deixará para seus filhos e o que o mundo dirá? Então ele ordena que seus filhos examinem suas faltas e compra do padre sua absolvição, ou seja, ele vai comprando o perdão de toda a família. Embora ele tenha 1000 vidas de outro e 1 centavo melhor, o padre o absolve por 100 centavos, e às vezes por menos, quando ele não pode obter mais, contando-lhe uma longa história e prometendo-lhe perdão, que ele rezará a missa por ele e por seus ancestrais. Ou seja, esse método está sendo descrito nessa lição nobre. Eu coloquei aí para vocês também a figura que normalmente os valdenses utilizavam. Eles não utilizavam o sinal da cruz. Esse ícone aí, a luz resplandece nas trevas, é um dos que eles utilizavam, tá ok? O comentário prossegue. Os anabatistas não utilizavam a cruz, pois sabemos que este era para o cristianismo um símbolo de vergonha e dor, como diz o louvor, ou ainda um símbolo de maldição, como disse o apóstolo Paulo. A cruz foi adotada pela Igreja de Roma e antes de Constantino era utilizada pelos pagãos. Os anabatistas utilizavam símbolos como a luz. Essa figura era utilizada pelos anabatistas dos vales de Piemonte, chamados valdenses, e acompanhava a escrita: a luz resplandece nas trevas. Como o período que estamos lutando é identificado como Era das Trevas, pois o domínio da Babilônia apocalíptica causou essas trevas, pode ser que os anabatistas dos vales de Piemonte estavam fazendo referência a essa mensagem como uma luz que brilhava nas trevas.
Bom, esse é o texto dessa obra dos valdenses, né? Uma obra importantíssima que nós podemos ver o seu valor na história, e hoje nós podemos ler ela na íntegra. Tá bom?